bater papo de um assunto que eu acho que vai causar muitas perguntas. Entrando na minha página, facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano. Entra lá na página e você pode já fazer pra gente a sua pergunta. Entrando na página, no topo, eu já coloquei uma foto minha e da doutora Verusca, e lá deixando o nosso tema para que você faça a sua pergunta e ela seja esclarecida ao vivo. Você pode também ligar e deixar sua pergunta com a produção no 0 operadora 11 3337 5886. A gente fala sobre relacionamento após os 30 com Verusca Gendov. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo jóia, Prazer te receber aqui novamente. É sempre bom estar aqui. Um assunto que eu tenho certeza que vai causar polêmica. Com certeza. Quando a gente estava pensando nesse tema, doutora, e eu falei, várias meninas e alguns rapazes também passaram falando que eu ficar ligadinho. As pessoas estão casando mais tarde por N motivos, seja por questões profissionais ou por questões financeiras. E o que eu percebo particularmente, doutora Verusca, é que as amigas com 26, 27, 28, 30 anos, principalmente as mulheres, mas eu sei que acontece com os homens também, vão criando uma preocupação. Eu conquistei algumas coisas que eu queria na área profissional, na área financeira, mas eu não estou conseguindo ninguém para me relacionar, e agora? E é interessante isso, Jaque, porque é a realidade de muita gente. Você encontra um público que realmente se dedicou muito profissionalmente, cresceu na sua carreira, se dedicou e de repente parou para pensar, e agora? Não conquistei minha família, meus filhos, o que eu faço, como é que eu faço? E você encontra aquele público que, por muitas vezes, diversos motivos, acabou vindo de um casamento que não deu certo. E de repente namorou muitos anos e não casou e acabou ficando não deu certo o relacionamento. E que agora, viúvos, a gente encontra hoje um grupo, inclusive, muito grande, Jaque, de mulheres e de homens viúvos muito cedo. Porque a gente encontra várias situações, né? As doenças, os problemas de saúde, até mesmo os problemas afetados por questões emocionais, você vê gente morrendo muito cedo. Então você encontra um público muito grande, fala, e agora? Como é que eu vou reconstruir minha vida depois dos 30? Como é que eu vou imaginar casar de novo? Então esse tema ele é bastante interessante. Agora, o que a gente tem que fazer a leitura? Se você se encontra nessa situação, é importante a gente localizar o que aconteceu com você. Porque senão vai continuar repetindo o erro. O grande problema da maioria das pessoas que se encontram nessa situação é que elas acabam repetindo alguns erros. Então, porque dificilmente essa pessoa de 30, 35 anos nunca teve um relacionamento. Quando eu converso, aí eu posso dar exemplo de amigas de 30, 35 anos, elas contam alguns casos que são meio que repetitivos, que não deram certo, doutora. Nós temos uma tendência muito forte de repetir comportamentos. Então, se eu não casei, por quê? Porque dei muita atenção para o trabalho, eu tenho essa tendência, né, indireta, inconsciente, de continuar dando importância apenas para o trabalho. Eu quero muito casar, quero constituir família, mas eu acabo colocando como prioridade o meu ambiente profissional. Então, eu preciso refletir. O que vem primeiro? Não que uma coisa precisa necessariamente estar distante da outra. O problema é que as pessoas se focam demais em uma coisa só. Então, o que está acontecendo com você? Dificuldades afetivas porque, de repente, se frustrou afetivamente? Mas se a gente não corrigir as questões, vai continuar escolhendo aquela pessoa que é complexa. Parece que você só muda de nome. Às vezes namorou 3, 4 pessoas, os 4 traíram, os 4 tinham um problema de repente com bebida, com droga. É interessante isso, né? Sim, e a gente tem que procurar um tratamento. E, infelizmente a gente verifica várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, tem homens e mulheres que acabam se frustrando porque se relacionaram com pessoas aproveitadoras. Aí começa a chegar com 30, 40 anos, começa a ficar carente, acaba caindo na mão de pessoas aproveitadoras de novo. Por quê? Por conta da repetição, que precisa ser analisada. Porque aí é exatamente isso que a senhora está falando, doutora. A partir de uma certa idade, eu vou falar aqui sobre a mulher porque a gente tem um relógio biológico. Eu tenho amigas que têm mais de 30 anos e que foram fazer exames porque estão estabelecidas financeiramente, mas não conseguem um namorado, alguém sério. E as meninas falam muito isso, eu não encontro ninguém sério, ninguém queira casar. E daí, embora alguns homens também falem isso. Mas aí os exames vão ser feitos e às vezes, por mais que a gente saiba de toda essa evolução, o relógio biológico continua existindo e tem mulheres com 35, 40 anos que podem estar próximas da menopausa já por questões hormonais. Aí rola o negócio do desespero, não sei o que eu faço, não sei se eu congelo o óvulo, ainda é muito caro o procedimento. Caso com o namorado que eu tô atualmente, vou ter filho sozinha, tantas perguntas, falando agora especificamente ao redor das mulheres. É preciso ajuda para assimilar tudo isso, né? A primeira coisa, você precisa se conhecer. Conseguir fazer uma avaliação sobre o que você sente, quais são os seus planos, qual é o seu projeto de vida.
estamos caminhando para o final do ano, é uma ótima oportunidade, né, para você poder fazer essa reflexão. Que seja motivo, né? Sim, fazer essa reflexão. Agora, claro, o desespero, ele é desnecessário, porque hoje em dia você tem diversas opções, mas você vai ter que pensar qual é o seu eu, qual é o seu sentimento frente ao que você planeja da sua vida. Então, por exemplo, seu planejamento é ter filhos, então você está se estabelecendo para isso? O seu planejamento segue nesse sentido? Ai, mas eu não consigo namorar de jeito nenhum. Mas será que você não está espantando os relacionamentos? Porque a gente também encontra uma quantidade de mulheres hoje muito fortes e isso assusta os homens. Claro. É muito difícil para o homem, principalmente o latino, não vou colocar só o brasileiro em si, mas o latino, ele tem muita dificuldade com mulheres que são muito racionais, que são, né, que pisam duro. Tem que ser o contrário, a gente imagina assim, né? Mulher executiva, que pisa duro, que ganha mais que ele. ganha mais. Então, tem toda uma questão. Então, a mulher, muitas vezes, por N motivos também, esconde a sua sensibilidade, o seu romantismo, o seu lado emocional, o seu lado carente. Então, às vezes, a mulher está morrendo de carência, mas ela pisa tão duro que ela espanta todos os homens interessados ao redor. Tem mulheres andando, muitas vezes, até mesmo a postura é tão racional que parece realmente uma pessoa mais dura. E muitas vezes não é isso, é carente, né? Então, que isso seja realmente verificado. A gente precisa ver o que as pessoas pensam da gente, porque a gente está passando alguma coisa. Nossa forma de vestir, nossa forma de andar, nossa forma de atuar, de, né, fazer determinadas coisas. A gente passa um código. Então, o que a gente está passando para as pessoas? Será que é condizente com o que eu sinto? Porque se eu estou carente, eu também não preciso gritar e chorar que eu estou carente para o planeta, mas a gente tem que ter um equilíbrio nas atitudes. Então é muito importante para quem está em casa fazer essa avaliação. O que as pessoas estão enxergando através do seu comportamento? E outra palavrinha que eu quero colocar aqui bem grandona: exigência. Ainda falando sobre as mulheres, mas poderia falar aqui sobre os homens também, que eu tenho mais experiências de conversa com mulheres. Eu percebo que quanto mais velhas, mais bem-sucedidas, já moro sozinha, tenho a minha casa, me banco. Elas querem alguém, mas elas não querem qualquer alguém, elas querem um cara, elas pensam, não, mas tem que ganhar pelo menos igual que eu, tem que também ser bem sucedido, tem que ter não sei quantas faculdades, tem que ser... Gente, vai começando a ficar puxado o negócio, né? É claro que a gente precisa escolher muito bem o perfil, né? Não que não precisa ser exigente, As estatísticas também dizem que mulheres que casam e homens que casam, né, após os 30 anos, têm uma chance maior de não se separar, porque tem mais maturidade para lidar com o casamento, né? Isso também é um fato. Agora, se a gente parar para analisar todo o conjunto de situações, Jaque, a gente tem que ter um certo nível de exigência que não seja um ponto de exclusão muito grande. Você tem que exigir, mas tem que tomar cuidado com o tamanho da exclusão. Você quer mesmo se relacionar? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela tem tanto medo que ela sabota. Ela e ele, né? Porque o homem também faz isso. Às vezes o homem está super animado, mas falou em casamento, ele se esconde, entra em depressão, some. Né? Por quê? Porque não está preparado. Às vezes quer, tem uma pressão, né, uma pressão grande familiar, porém não se sente preparado para isso, mas também não tem coragem de assumir essa postura. Então as pessoas falam, a pessoa diz, não, eu quero, mas na hora que realmente começa uma certa pressão, a pessoa começa a namorar e a família, agora você vai casar? Aí a pessoa passa mal, dá dor de barriga, não se encontra com a namorada, começa a fugir. Aí tem todo um processo. Então é difícil, a gente tem que saber realmente fazer a leitura. A Zirlane Oliveira pergunta exatamente, ela fala que conhece muitas pessoas que depois dos 30 anos ficam muito exigentes, se esse pode ser um dos motivos, pode então ser um dos motivos. Sem dúvida. A Viviane Julian, ela fala, boa tarde, acho que a doutora é muito esclarecedora, uma pessoa de linguagem fácil, que todos podem entender, gosto muito do seu programa. Obrigada, Vivi, um beijo. E tem mais perguntas chegando. Muito obrigada a Israel Inácio também, mandando mensagem pra gente. A Andréa Barbosa falando que o programa tá ótimo. Ela fez uma pergunta específica sobre guirlanda. Depois eu te respondo, tá? Várias denominações, vários pensamentos diferentes. A gente pode falar sobre a árvore de Natal, Papai Noel, eu deixo para um próximo bate-papo, tá? Mas ainda falando sobre esse assunto e dentre os tópicos que eu tô vendo aqui, homens e mulheres reagem diferente a essa tentativa de relacionamento após os 30? Sim, é claro que existem dois movimentos acontecendo com homens e mulheres. O primeiro movimento é crise dos 30.
que acontecem com homens e com mulheres de formas diferenciadas. O segundo momento, crise dos 40. Então eu vou tentar entender que a pessoa acima de 30 até 40 anos em média se encontra nessa situação. Os homens, eles têm uma postura mais racional. Mulheres, mais emocional. Então essa diferença básica entre um e outro faz com que as reações também sejam muito diferentes. Então, por exemplo, o homem entra em crise dos 30, então ele quer conhecer, ele quer se disponibilizar. A mulher entra em crise dos 30, ela quer o filho, ela quer a construção familiar, é diferente o processo, né? O homem vem talvez de uma estrutura também profissional, já conseguiu, né, conquistar, galgar algumas coisas, porém isso dá mais poder para ele conquistar a família dele. Para a mulher, essa força às vezes afasta a possibilidade de relacionamento com alguns homens que têm medo dessa força financeira feminina. Então, são movimentos diferentes. E a união de frustrações, doutora, porque é muito fácil a gente falar aqui de homens e mulheres bem-sucedidos que estão solteiros, eu sei que isso se repete, porque geralmente a pessoa que ficou solteira não se casou até os 30 porque se dedicou a alguma outra coisa. Mas eu também tenho muitas pessoas que eu conheço que chegaram aos 30 ou mais, não conseguiram chegar onde queriam profissionalmente, não realizaram sonhos de morar no exterior, ter a casa própria, ter o carro próprio e ainda por cima não estão casados. Daí aliam tudo isso. As mulheres que eu conheço com mais de 32, 33, 35 anos falam, já era para eu ter filhos, eu não tenho nem namorada ainda. Como é que é juntar essas frustrações, doutora? Olha, a gente tem que fazer opções na vida. Isso é fato. Você fez uma opção. Agora você está querendo uma nova opção. Pode ter sido a profissão que não deu dinheiro, pode não errada necessariamente, mas que não deu dinheiro, enfim, coisas, Sabe qual é a maior frustração? Eu vou até colocar aqui, por favor, porque eu atendo um volume muito grande de pessoas já, que eu já vou te dizer qual é a maior frustração. Dedicar tempo demais para quem não mereceu esse amor. Isso é fato. Namoro 10, 12, e a pessoa disse, não estou preparado para casar, ou então eu não quero casar, e fugiu do casamento. Eu acho que essa é a maior frustração de todas as outras, né? Frente a todas as outras. Por quê? Porque a pessoa investiu. E ela não estava preparada para ouvir aquele não. Muitas delas, né? Muitas das pessoas, homens e mulheres, mas é interessante porque ela fica nutrindo, ou ele fica nutrindo. Não, mas vai dar certo. Não, mas foi só um momento. Não, mas não sei o quê, não, mas não sei o quê. Até que chega um momento que esse período de negação ele passa e você começa a enxergar a realidade. Esse relacionamento, infelizmente, frustrou, já era. Só que esse tempo, esse lapso de tempo que se perdeu nesse relacionamento trouxe um impacto emocional muito forte. E a pessoa vai ter que primeiro se resolver emocionalmente frente a essa situação para depois conseguir se relacionar de novo. E tem pessoas que são tão infelizes nesse sentido que quando, infelizmente deu errado, a moça ou o rapaz começa a querer ser feliz com uma outra pessoa, aí a pessoa, ai, me arrependi, quero voltar. E se a pessoa não está segura o suficiente, firme o suficiente para dizer, eu não quero mais tentar porque não deu certo 5, 10, 15 anos, então eu não vou mais perder tempo com você. Afetivamente falando. O problema é que muita gente ainda cai e volta e começa. Aí fica mais não sei quantos anos e não vai dar em casamento do mesmo jeito, provavelmente. Não, porque se não deu num período curto de tempo, 2, 3 anos, dificilmente dá depois. É muito raro. Existe um período de tolerância. Se você não conseguiu ultrapassar aquela barreira, a sua tolerância já não se permite. Você começa a ter fugas daquilo. E principalmente relacionamentos que ficam muito tempo. Aí você vai dizer pra mim, não, Verusca, mas teve pessoas que casaram com 12 anos. Tem, claro que tem. Mas tem um número gigante que casou e se separou pouco tempo depois. O que eu conheço de gente que namorou 12, 13, 15 anos, finalmente se casou e ficou menos de um ano casado, é impressionante. E infelizmente eu estou falando até dentro das igrejas, Verusca. Por quê? Casou por insistência, por teimosia, para provar que tinha que casar. Por quê? Porque quando a gente percebe, quando cai a ficha que aquela pessoa não está disponível para você, que você está insistindo, que você quer muito que dê certo, mas aquela pessoa não está na mesma sintonia que você. É muito difícil das pessoas assumirem isso. Então elas insistem. Você vai casar? E veja bem, eu estou pensando aqui 12 anos, em 12 anos a gente pode mudar algumas coisas. Dá para conhecer bem. E eu sempre falo, se você quer ir pro sul, casar com alguém que quer ir pro norte, minha gente, vai dar problema. Vai ter que terminar essa relação, um dos dois vai ter que ceder. Você tem que ver se você vai ser feliz ou não cedendo. E as pessoas, elas demonstram no comportamento que a situação tá ruim. Então, às vezes, estão num relacionamento 5, 6, começa a ter pressão de todos os lados, do próprio relacionamento e dos familiares. Aí a pessoa diz, não, eu vou casar depois que eu fizer um curso no exterior. Não, eu voltei do exterior, mas eu tenho que fazer mais uma pós. Não,
mas eu ainda não tenho salário suficiente. Então, desculpas são várias. Agora, o que acontece? A gente encontra um público que se prende, perde muito tempo. E aí, uma informação para vocês. Se entre 2 e 3 anos não casou, o período de paixão praticamente acabou. O estabelecimento do amor já deveria acontecer. É o que? Até uns 2 anos a paixão? No máximo em torno de 1 ano e meio, 2. Algumas pessoas, por conta de planejamento, esticam 3 anos para poder fazer um casamento. Porque tem o planejamento do casamento. Só que quando essa paixão vai embora, porque ela vem para te, proporcionar essa aproximação com o próximo. Quando ela vai embora, o amor já tem que ter uma construção. Se você tem 3 anos, 4 anos, essa construção não aconteceu, esse vínculo não se transformou num amor estruturado, com planos, projetos e maturidade suficiente para ter esse casamento, não vai ser depois. Não só da parte de um, da parte dos dois. De ambos. Porque depois de 2, 3 anos, você começa a pensar, você tem que ter planos. Mas aí não dá nó na cabeça dos crentes? Eu posso te perguntar isso porque você é cristão também, eu sei que tem muitos crentes nos assistindo agora. A minha pergunta é, a pessoa muitas vezes, e aí a gente poderia entrar num outro bate-papo que não vai dar tempo aqui, fala que Deus confirmou, que Deus falou, mas eu acho muito complicado, ainda mais para quando as pessoas são solteiras, promessas que dependem de 2. É bem complicado isso, né? Olha só, a regra é muito clara. Quando você tem a confirmação espiritual, pensando no universo espiritual, que é específico para o público cristão, deixando claro, você tem que ter uma confirmação dupla. Não dá pra falar pra um e não falar pro outro. Um sabe que tem que casar, Deus confirmou isso, o outro não sabe. Agora, como psicóloga, agora falando como psicóloga, emocionalmente a gente se engana. Então a gente quer, qualquer coisa, um anúncio, de repente, uma propaganda de televisão, uma confirmação, porque eu quero ouvir aquilo. Emocionalmente, eu preciso me alimentar daquilo. Por quê? Porque eu tenho um sentimento que está se frustrando, porque eu vejo que o tempo está passando e a situação não está acontecendo, então eu preciso acreditar em qualquer coisa. E quando uma pessoa está muito fixa numa informação, numa necessidade, já que tudo para ela, infelizmente, vai para o lado positivo. Ela faz uma interpretação daquilo. Então, sabe a história que quando você tem medo e qualquer vento passando na janela, aquilo é algo terrível para você? Quando você está com receio, enfim, com medos? É a mesma coisa. Quando você quer muito casar, você quer muito constituir a sua família e a situação não acontece, então você começa a precisar se confirmar, então vai buscar informações que possam confirmar a sua ideia. Então, infelizmente, tem muita gente que se engana. Agora, doutora, tem um movimento, uma orientação, uma dica para quem está solteiro e quer começar a se relacionar? Porque a gente falou aqui de vários grupos diferentes. A pessoa pode estar enquadrada em qualquer uma dessas situações. Então, pode ser uma pessoa que já foi casada, pode ser um viúvo, uma pessoa que se dedicou ao trabalho, uma pessoa que está frustrada, que namorou 12 anos e está solteira agora, enfim. Para qualquer uma dessas situações, pode ter um movimento em comum que dê certo? Sim. Primeira coisa é você tomar uma decisão. Independente da situação que você se encontre. Você está tomando essa decisão? Eu quero me relacionar? Então eu preciso, de cara, decidir o quê? Qual é o perfil de pessoa que eu quero? Tomando seus devidos cuidados com a exigência, nem de mais nem de menos, porque você também não pode casar com a primeira pessoa que aparecer na sua frente, porque lógico que isso não vai dar certo, Dificilmente vai encontrar o pai de família da sua vida. Numa balada, fica a dica para as mulheres. Claro. Quero um homem sério, aí você vai pra balada. Você precisa estabelecer um perfil. E o perfil a gente não encontra em determinados lugares. Você vai encontrar um perfil, dependendo do que você escolher, em determinadas situações. Então, qual é o perfil que eu quero? E o que eu vou fazer para realmente me ver disponível afetivamente? Eu preciso fazer uma análise se eu não estou bloqueando possibilidades. Às vezes, como eu escuto isso já? Que pessoas, mas tem uma amiga que gosta muito de mim, um amigo que gosta muito de mim, mas é meu amigo. Como se a pessoa tivesse que namorar inimigo. Não é uma doença ser seu amigo, não. Gente, relacionamentos que vêm de vínculos de amizade são muito mais consistentes. Então, conheça, faça amizades, abra um pouco, esse convívio social, amplie um pouco. Às vezes a pessoa está perto, As pessoas, quando se fecham para o trabalho, viagens e etc., elas não se fecham só para o mundo afetivo, elas se fecham para o mundo social. E sem possibilidades sociais, você também não tem possibilidades afetivas. E daí, é lógico que cada pastor vai orientar aí as suas ovelhas, mas para os que são cristãos, eu retomo aqui a importância de, vai ter um evento em outra igreja, você já conhece toda a sua igreja. Você já sabe que não tem ninguém ali na sua faixa etária, ali do jeito que você quer. Por que não
pode, de repente, ir para eventos da outra igreja. Você quer alguém cristão? Então, um bom lugar para a gente procurar é eventos gospel. Mas circule um pouco, né? Existe, e é muito comum isso, pessoas que nasceram no mesmo ambiente. Então, vamos, já que foi falado da igreja, né? Você nasceu na mesma denominação, na mesma igreja, cresceu junto. Geralmente esse interesse não acontece porque você tem uma ideia de irmãos, frequentou as mesmas salinhas infantis, desenvolveu várias coisas, cresceu, virou adolescente. Então você não consegue despertar um desejo por um relacionamento, porque neste caso a relação é outra. Agora, quando você fala de amizades diversas, a possibilidade é totalmente diferente. Você não cresceu junto, você não teve uma criação que fez com que você desenvolvesse uma amizade de irmãos. Agora, o que tem são as travas emocionais individuais que vai variar de pessoa para pessoa, que coloca um bloqueio por medos de várias outras coisas que precisa cuidar. Qual que é o peso que tem que ser dado? E a gente sabe que a partir de uma faixa etária, se a pessoa nunca se casou, talvez ela só encontre, se repita o perfil de pessoas que já foram casadas e que talvez tenham filhos e que talvez tenha vínculo com ex-marido ou ex-mulher, porque o filho vai ser um vínculo para sempre. Para a pessoa se relacionar com alguém que tem filho, que vai ter vínculo com ex, tem que ter uma estrutura para isso? Muita estrutura. Todas as pessoas precisam saber até que ponto elas conseguem, estruturalmente falando, lidar com determinadas situações. Eu não dava conta de uma coisa dessa, gente. Sou casada, meu marido nunca casou antes e tudo mais, mas eu imagino realmente que eu não daria conta, não de uma criança, eu não daria conta de um ex por perto. Cada um tem que fazer essa avaliação. Cada um tem que fazer. O que dá conta? Eu dou conta disso, não dou conta daquilo. Cada um tem o seu limite. Qual é o seu limite? Cada um vai ter que fazer uma reflexão. Gente, relacionamento afetivo é investimento, é reflexão, é pensamento. A principal estrutura é você fazer essa busca interna e construir a partir daí. Porque o casamento é um investimento total, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão muito perdidas afetivamente porque é tudo externo. É tudo externo. É o que o outro faz, não é o que o outro sente internamente. E acho que, tenho até certeza disso, que é o grande erro. O que você está buscando, né? Busque o que você quer também e o que o outro é de verdade, né? Se você quer uma pessoa que tenha um caráter X, que tenha um perfil Y, então onde você vai encontrar essas pessoas? Você está buscando no lugar certo? E talvez você já foi casado, também tem filhos, ou já teve um relacionamento. Será que é isso que vai te bloquear? Você também tem que ter, porque às vezes tu bloqueia e não precisaria bloquear, não é verdade? Mas quantas e quantas pessoas estão mais ou menos da mesma forma, né? Seria mais fácil se entender, né? Seria um relacionamento equilibrado, né? E quantas pessoas que são de repente separadas e podem casar com outras pessoas que foram separadas, viveram o mesmo momento. O que a gente indica, claro, não estou dizendo que ninguém possa fazer, cada um sabe de si, mas o que a gente sempre indica é que existe um equilíbrio entre as pessoas que se relacionam. Se você tem filhos, se relacione com quem tem filhos. Se você veio de separação, a mesma coisa. É solteiro, nunca casou, a mesma coisa, porque você vai estar num patamar igual. As diferenças muito grandes trazem o dobro de conflito, então é muito mais difícil para as pessoas conseguirem administrar. Doutora Verusca, ficaria o quê? Ficaria um programa inteiro falando sobre esse assunto, mas eu infelizmente tenho que encerrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como os nossos telespectadores falaram, parabéns pelos seus esclarecimentos, pela forma como ensina pra gente, viu? Eu que agradeço, imagina. Quem quiser entrar em contato, tem o canal no YouTube, Verusca Gendov, para ficar por dentro ali de vários posts que ela faz, e o telefone 0 operadora 119-8249-0073. Eu estou com um vídeo, pessoas insuportáveis. Você conhece alguém assim? Tem um vídeo no meu canal explicando como lidar com essas pessoas. Tem uma polêmica pior ainda. Será que você é alguém assim? É melhor a gente assistir para dar uma olhada. Que se a gente tem que mudar, né, doutora? Sim. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ótima tarde. Aproveitar agora aí com seu celular, com seu computador pertinho, enquanto você continua assistindo a nossa programação. Entra no YouTube e já dá uma olhada nisso. Um beijo grande. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.